Esse é o programa Biosfera pela sustentabilidade do planeta, sempre à procura de soluções. E o assunto de hoje, poluição. As principais formas de poluição são os veículos e as indústrias. Tem algumas formas de poluição natural, quando um raio ou uma queimada liberam elementos químicos na atmosfera. Depende de onde você está no planeta, né? Na África, na Ásia, tem um componente muito grande de queima de lenha, de biomassa para fogão, né? Você entra nas casas, aquela fumaceira toda. Na China teve isso. E agora a gente está, nos países em desenvolvimento, está se dando as custas de transporte. Pega o caso Sim. de São Paulo, por exemplo. São Paulo antigamente era uma cidade industrial. Hoje é muito caro você ter uma indústria aqui por causa de imposto. Então as indústrias vão para fora. Então a cidade passa a vender serviços, e serviço pressupõe mobilidade. E o que aconteceu foi aqui que a gente teve uma política nos anos 70, 80 de expulsar os trabalhadores, né, expulsar entre aspas, para a periferia das cidades. Sim. Então você mora muito longe de onde você trabalha. E a cidade ficou meio torta, né? Por exemplo, o metrô da Zona Leste de manhã traz 140 mil passageiros por hora, quando ele vem da Zona Leste para o centro. Mas do centro para a Zona Leste está levando 4 mil. Então ele é ruim na vinda e deficitário na volta. Então as pessoas começam a defender comprando carro. E aí não dá certo, né? Porque não cabe mais carro na cidade. É engraçado, né? A gente gasta um baita de um dinheiro para pagar carro, né? E pagar imposto e tal. E a gente polui a cidade, a gente perde tempo, né? A gente gasta, aquece o planeta. E eu tenho a mesma velocidade que tinha os bandeirantes no século XVII, né? Quer dizer, a velocidade média em São Paulo está, na média do dia, é 15 km, no horário de pico, cerca de 8. E um burro vai a 18, 20. Então a tropa de burro chegavam antes. Quer dizer, eu gasto um monte de dinheiro e não ganhei nem mobilidade. Poluição é um termo que refere-se mais à degradação do meio ambiente, já sabemos disso. Mas aqui no programa Biosfera nós temos a missão de ampliar esses conceitos. Portanto, não é só a cidade que pode estar poluída, como a sua própria vida também, com inveja, sentimentos de vingança, preconceitos, injustiças. Tudo isso também são formas de poluição. Então é importante estarmos atentos para o que acontece no nosso meio ambiente externo e interno também. A vegetação, ela sente a poluição diminuindo a sua produtividade, a taxa de fotossíntese da planta diminui porque a poluição fica grudada nas folhas algumas vezes ela entra na vegetação, diminuindo a capacidade da planta sobreviver. Florestas também, quando são produtivas com o intuito de produção, como eucaliptos e pinos, diminui a produtividade, ou seja, elas produzem menos madeira. E as florestas naturais também diminuem a biodiversidade. A umidade relativa também, você diminui as plantas, você diminui a umidade relativa do ar nessas áreas, então fica um pouco mais seco. E também a poluição agrava problemas como ilha de calor. A temperatura aumenta muito em certas regiões e ela não consegue sair daquele local porque a poluição está segurando o calor naquela área. Às vezes nós estamos na rotina e nem nos damos conta da mudança que ocorre na cidade o tempo todo. Vamos colocar numa perspectiva assim, São Paulo melhorou nos últimos anos. A estratégia foi fazer assim, de cada carro vendido poluía menos do que o carro do ano anterior. Então foi limpando o carro. Isso era uma estratégia que funcionou, mas chegou no limite. Sim. Porque agora você não consegue melhorar muito mais e o carro tem mais carro e ficando mais tempo ligado em congestionamentos intermináveis. Bom, como é que se percebe isso, né? Em você é difícil. Agora, às vezes, tem um ardor no olho, o asmático usa mais a bombinha. Eu uso muito, como eu ando de bicicleta, eu uso muito a vegetação das ruas, né? Você vê o tronco das árvores preto, você vê a perda de líquens, o desfolhamento das árvores, você percebe que se uma coisa desfolha a árvore, não deve estar fazendo bem para você. A gente calcula, por exemplo, pra você ter uma ideia, que os mais vulneráveis vão ter a sua saúde comprometida e alguns, infelizmente, vão morrer. No caso da cidade de São Paulo, a gente calcula aproximadamente, na cidade, sem a região metropolitana, em torno de umas 14 pessoas a 15 pessoas por dia.
Por dia? Por dia. Você imagina qual que é o ganho que a gente tem com isso? Quer dizer, tem o imposto do carro, tá certo? Sim. O custo em saúde das internações, a gente já calculou. Está em torno dos 400, 500 milhões de reais por ano em internação. Se você colocar mortalidade, a perda de anos de vida multiplicado pelo PIB Sim. per capita de São Paulo, dá 1,5 bilhão de reais por ano. Bom, desconta isso do imposto. Desconta quanto você gasta para fazer marginal. Desconta quanto você gasta para pavimentar as ruas. Desconta o que cada um de nós pagamos de prestação, de seguro, de manutenção. Quer dizer, o lucro dessa indústria, ele é significativo. Mas se você descontar essas externalidades, talvez o lucro seja menor do que Você tem que repensar parece. o que é lucro, né? Exatamente. Agora, eu concordo que hoje o paulistano não tem muita opção. Não é só o paulistano, a maior parte das cidades cresceu demais. Antigamente, o indivíduo que trabalhava em Jundiaí, morava em Jundiaí, trabalhava em Jundiaí. Hoje é capaz dele morar em Jundiaí e vir trabalhar em São Paulo ou em outra cidade. Quer dizer, o carro permitiu que a mobilidade aumentasse muito, só que não cabe tudo isso de carro. Você já parou para pensar que a questão socioeconômica é determinante em relação aos cuidados? Por exemplo, quem tem menos condições está mais exposto à poluição e quem polui mais, não. O relógio da CETESB marca um valor, mas a dose é diferente para quem está no ponto de ônibus esperando ou para quem está no carro com ar-condicionado com os vidros fechados. Portanto, a dose varia conforme o nível socioeconômico. E o que tem um dilema ético muito importante, né? Porque quem está mais contribuindo para a poluição está menos exposto. Assim como quando inunda, por causa dessas mudanças de clima urbano, não vai ser quem mora em regiões de fundo de rio. Quando desbarranca, vai ser em regiões que moram em alta declividade. Ou seja, existe o que eu chamo de desigualdade, eu uso talvez um termo um pouco mais forte, que é racismo ambiental. Todas as formas de racismo são crimes inafiançáveis, menos o racismo ambiental. Por exemplo, um caminhão vendido por uma empresa europeia no Brasil polui 9 vezes do que o mesmo caminhão vendido na Europa. É a mesma empresa. Sim. Qual que é a razão médica para imaginar que o brasileiro é 9 vezes mais resistente que um sueco ou que um alemão? Não tem base para isso. E todo mundo se diz sustentável. E o que é pior, faz ações ditas sustentáveis, mas longe daqui. Eles tomam conta de uma floresta, fazem um projeto para salvar o mico-leão dourado, fazem chapinha no mico, dão luxo no casco da tartaruga, mas na hora de mudar a sua estratégia de negócio, o que vale é grana. É outra questão. No fundo, nós estamos discutindo lucro e dinheiro. Só que uma coisa assim, o lucro é para alguns, mas quem paga a conta somos todos. É uma conta que estamos pagando já faz algum tempo e parece que não tem nem previsão para terminar. Sendo assim, concluímos que o nosso estilo de vida nos trouxe até aqui. O consumo tomou um espaço na nossa vida muito importante, o da felicidade. Nos dá uma falsa ideia de realização, sentido de vida. Eu não tenho a menor dúvida, ninguém se impressiona com fila de hospitais. É dinheiro. No dia que você tiver que pagar, se as empresas tiverem que pagar o 1,5 bilhão de reais que eles têm que ressarcir para a população por causa das externalidades de saúde, aí você já muda de figura. Quer dizer, o homem, deviam fazer uma sociedade protetora do homem, sabe? Uma sociedade que protegesse a gente igual o que acontece com os outros, com a fauna e com a flora. A questão é que nós acabamos dando muito valor aonde não tem valor nenhum. Muitas vezes consumimos um produto por impulso e não porque realmente precisamos. O artigo do escritor Paiva Neto, Estamos Respirando a Morte, publicado na revista Boa Vontade em 2005, diz o seguinte: Eis que, dia a dia, de maneira implacável, a saúde de todos vai sendo minada, a começar pela psíquica, porquanto as mentes humanas vêm padecendo toda espécie de pressões. Por isso, pouco adiantará cercar-se de muros cada vez mais altos, se de antemão a ameaça estiver dentro de casa. Ou seja, a poluição está dentro e fora da gente. Para ler o artigo na íntegra, é só acessar o portal boavontade.com. A gente vai agora para um breve intervalo e voltamos já.